Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Eu queria primeiramente agradecer os nossos apoiadores, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga. Agradecer também a parceria com o usualbrechó.com.br. Hoje eu estou usando mais um look fornecido pelas gurias, uma calça pantacur na cor preta e uma blusinha que tem algumas mesclas de cores brancas com tons de vermelho, preto. E no dia de hoje, a gente vai estar falando sobre outra pauta muito importante, que é o Dia Mundial do Veganismo. E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada super especial, que é a Bruna. Eu queria agradecer muito a Bruna pela participação, por ter topado participar conosco. E eu queria que tu te apresentasse quem é a Bruna, teus marcadores sociais, quem é a Bruna, uma descrição física, para a gente ter uma audiodescrição também para acessibilidade de pessoas que não enxergam. Tudo bem. Tudo. Eu sou uma pessoa sapatão e tenho cabelos castanhos, né? Sou branca, tô usando óculos agora, uma jaqueta jeans, uma calça verde escura, né? E uma blusa preta. E eu sou uma pessoa que estuda teatro, que estuda as artes, que estuda também os ativismos, né? Que pesquisa os ativismos, que pesquisa a educação e interligado, né? com as artes, né? E nesse momento de vida eu posso me considerar uma pessoa pesquisadora e tenho feito mestrado em educação interligado com artes na UERGS. E aí, a partir disso, surgiu uma pesquisa que está relacionada com os veganismos, assim, né? Para pensar a educação com os veganismos. Então, hoje, se eu posso dizer quem sou, talvez seria quem eu estou, né? Nesse lugar de pensamento, de pesquisadora em artes, né? Em artes cênicas, né? Que show, muito bacana te conhecer um pouquinho mais e saber dessas tuas lutas, dessas tuas pautas, que tem muito a ver com a nossa luta também, né? E antes de a gente entrar no assunto, eu queria te fazer a nossa pergunta geradora do programa, né? Que é: qual tabu tu quebrou por ser mulher? Eu acho, principalmente, o questionar, né? O que é ser mulher, assim. A gente vive numa sociedade ocidental em que o externo pressupõe, a sociedade pressupõe o que é ser mulher, né? E eu acho que é uma coisa que eu me indago constantemente, né? Indago o que é ser, né? Por quê, né? Da onde, quem disse pra mim, assim. E o que disseram pra mim o que é ser mulher, né? Então, eu acho que é o questionamento do próprio gênero em si, né? Da onde vem, de onde surgiu isso, qual o contexto histórico, né? Além de outras coisas que estão interligadas com isso, né? Porque se surge o questionamento com o próprio ser mulher, eu acredito que o questionamento ele abre portas para outros questionamentos, né? Então, Nossa, diria isso. bem profundo. Com certeza. Bem de pesquisadora. Sim. Porque eu acho que o papel do pesquisador para além de buscar respostas, é fazer mais perguntas. Então, muito importante essa reflexão. E entrando um pouquinho então na nossa temática, que é o Dia Mundial do Veganismo, eu queria que tu trouxesse então pra gente, assim, primeiro entender o veganismo, o que é, tu falou em veganismos, né, pra gente estar compreendendo um pouquinho mais, né, quem está nos assistindo, as diferenças, né,
tem pessoas que são vegetarianas, o que está por trás disso, né? Que não é só uma onda que as pessoas estão seguindo, né? Tem uma questão social por trás. Então, fica bem à vontade. Obrigada, sim. Eu acho isso que tu traz, que tu pontua, né? Em relação a não ser uma onda, não ser uma moda, né? O veganismo e os veganismos, eu acredito nos veganismos, né? E aí eu posso explicar um pouco sobre isso também. É um movimento político, né? É uma ação política, é uma frente política, né? Assim como existem os feminismos, né? Assim como existem os feminismos plurais, né? Então, eu nomeio como os veganismos porque eu acredito que não tenha apenas um tipo, né, de forma de pensar o veganismo, né? Os veganismos entram num lugar de veganismos até com V minúsculo, né, que eu penso e que eu acredito, que seria esses veganismos que não estão ligados com o veganismo que surgiu na Europa, por exemplo, lá em 1945, né? Então, esse veganismo que eu me oponho, talvez, seria o veganismo de V maiúsculo e que tem uma frente política que às vezes, e muitas vezes eu percebo como elitista, né? Elitizada, assim, né? Para algumas pessoas. Então, eu penso nos veganismos também plurais, né? A Martina Davidson, que é um pesquisador, traz essa ideia dos veganismos de V minúsculo, justamente pensando o veganismo como colocando o animal de outra espécie no centro, né? Mas também dialogando com outras lutas todas, né? E dialogando com outras lutas seria eu, enquanto uma pessoa LGBTQIAP+, né? É pensar nesses seres subalternizados, né? E pensar que também na sociedade em que a gente vive, a gente acaba sendo animalizados, né? Então, justamente por causa disso, é entender que é importante essa interseccionalidade, né, das lutas. E o veganismo, ele não existe, né? O anti-especismo, digamos assim, porque o especismo seria o quê, né? Me colocar como ser humano mais importante que um animal de outra espécie, né? Então, o veganismo eu percebo como essa força e essa frente política que possa dialogar com outras lutas, né? Que são muito importantes de a gente estar movimentando, né? E que até hoje, na nossa sociedade ocidental colonial, né, tem muitas questões, né, em relação a violências, né, em relação a essas violências que nos colocam em lugares subalternizados, né, enquanto pessoas da comunidade LGBTQIAP+, enquanto pessoas não brancas, né, enquanto pessoas com deficiências, né, neurodiversas. Eu acho que é pensar nessa diferença, né? Então, enquanto seres humanos e seres de outras espécies também, né? Trazer o animal para o centro, mas dialogando com a minha existência aqui no mundo, né? Assim, nessa sociedade. Então, eu acho que seria impossível pensar o veganismo, impossível pensar no que eu como, né? No que eu me alimento, no que eu uso, no que eu visto, como eu penso, sem pensar também em mim e nas outras pessoas que estão comigo. E é isso, não sei se eu respondi a pergunta, mas qualquer coisa eu posso falar também um pouco mais sobre esse lugar de colocar o animal no centro também, né? Esse animal de outra espécie, né? Enfim, Coelho, né? Carlos Coelho, é um pesquisador em que ele pesquisa o comunismo cosmológico, né? Que ele traz esse lugar de
Ao contrário do neoliberalismo, que seria pensar primeiro o indivíduo, depois o bairro, depois a casa, depois o bairro, depois a cidade, é pensar o contrário, né? Como eu penso primeiro todas as existências como importantes para depois chegar a mim, né? Então eu acho que os veganismos eles estão interligados com, tá interligado, né? Essa frente política, esse movimento, né, de ativismo tá ligado com esse pensamento, assim, né? E tu fala nesses outros movimentos e te ouvindo falar o que tu traz de outros autores, né, as tuas percepções, fica muito evidente não digo a necessidade daqui a pouco de assumir um veganismo, cada um acho que vai ter, né, um olhar, né, mas de repensar algumas práticas, como por exemplo o consumo da carne. Perfeito. Né? Não há uma necessidade fisiológica, biológica, enfim, de várias ordens de se consumir carne todo dia, por exemplo, e os impactos que isso tem, por exemplo, no pensar um todo, que é uma sustentabilidade, né, até de meio ambiente, porque, por exemplo, a carne, eu não tenho dados precisos para trazer, mas para produzir uma carne vai litros de água. Exatamente. Os veganismos eu acho que com certeza pensa isso, assim, né, em relação ao meio ambiente, né, também, porque quando a gente parte do pressuposto de que nós também, né, esse lugar de amplas existências, a gente entende que a gente também faz parte do meio ambiente, que a gente também é a natureza, né. Ailton Krenak, né, como um ativista indígena, traz esse pensamento, assim, e com muita força, com muita potência, porque é importante a gente repensar essa forma como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com a gente, né? Então, com certeza, esse lugar dessa ideia vendida, né? Porque é uma ideia vendida de que a gente precisa consumir carne, de que isso faz bem para a saúde. O consumo nessa sociedade capitalista é uma ideia vendida de qualquer coisa, né? Exatamente. E aí vai entrar muito nessa questão da carne, desculpa te cortar. Não, que mas, isso. mas tu trouxe essa palavra consumo e é muito forte, né? Totalmente. Tem uma página no Instagram que são um Instagram, né? Os veganos periféricos, né? E os veganos periféricos eles falam desse ponto assim que é o tempo todo quando a gente vai na rua, né? Quando a gente está caminhando na rua a gente vê um outdoor, é ali um fast food, né? É a propaganda, é aquilo que vende, né? A carne, ela faz bem para a indústria, né? A indústria da carne, ela é muito forte, né? E nesse sentido precisa de consumidores. Né? Então entra Ailton Krenak de novo, né? A gente na sociedade que a gente vive, da forma como a gente se relaciona, precisam de consumidores. Então, para isso, a carne acaba sendo quase colocada, quase imposta, né? Então, acaba sendo quase não pensar outra forma de se alimentar ou de se relacionar com outros animais de outras espécies, acaba sendo quase inexistente. Porque a carne na nossa sociedade, ela se tornou um produto, se tornou uma venda, se tornou um objeto. Assim, e por isso essa relação, que eu acho que talvez fique um pouco mais nítido agora, assim, né? Essa relação com a minha própria existência, por exemplo, enquanto uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, né? No sentido de sou objetificada? Até que ponto, o quanto a minha existência nesse mundo, nessa sociedade, nessa cidade, nessa cultura, não é vista também como um objeto. Então, qual é a minha relação que eu tenho com outro animal de outra espécie? Tem proximidade, tem semelhança, né? E tem um livro que é A Política Sexual da Carne, que eu problematizo algumas questões ainda, mas eu acho que tem pontos muito interessantes para se pensar. Se eu não me engano, não sei pronunciar muito bem o nome da autora, mas é Carol J. Adams,
né? E ela fala justamente essa relação, faz essa relação do que está na mídia relacionado a mulheres, né? Há algumas mulheres cis, né? Que ela faz essa relação dos corpos com esses outros animais de outras espécies, né? Por exemplo, os próprios pejorativos, né? Palavras que são colocadas a nós, né? Como se a gente pensar filé, né? O quanto esse lugar de diminuição já foi escutado, né? Filé ou galinha, né? São o porquê, e aí a gente começa a juntar os pontos. Ah, então tem aqui uma relação. Por que eu estou sendo chamada dessa forma, né? Qual é a minha relação com esse outro ponto que eu não estou vendo? Assim, né? Então, eu acho muito importante isso que tu traz, assim, de pensar esse lugar do meio ambiente, né? Como um todo. Porque a gente começa a entender que as coisas estão muito mais relacionadas, né? Tanto num conjunto de interseccionalidade de opressões e também de interseccionalidade de lutas, né? Do que a gente pode fazer e para se posicionar diante, né, ao mercado, diante ao que nos colocam como única forma de existência, né? E logo quando a gente traz sobre os veganismos, sobre essas lutas, principalmente relacionadas ao meio ambiente, entendendo outros seres, né, outros animais como nossos pares. Logo eu lembrei, né, dos indígenas, e aí tu traz o Ayrton Krenak, que inclusive agora, né, foi para a Academia Brasileira de Letras. Fiquei muito feliz com isso, essa representatividade que ele traz e a importância de o quanto a gente tem a aprender com esses povos originários que estavam aqui mantendo, coexistindo com o todo, e o quanto que a gente está cada vez mais intervindo, né, nas coisas da natureza, e hoje nos deparamos quase que semanalmente com tragédias climáticas, né, com uma crise climática, né, e o quanto isso pode estar relacionado, e claro, a gente não está aqui trabalhando o veganismo agora que a gente vai querer que todo mundo vire vegano, mas que a gente repense as nossas atitudes, as nossas lutas a partir desses olhares também. Totalmente, eu acho que isso é uma chave, é um ponto assim muito importante de se pensar, né? Porque uma luta, a gente não pode trazer uma imposição, né? A gente não pode dizer, agora o veganismo é a salvação também, porque senão entra numa outra, na mesma lógica que a gente está, né, criticando, problematizando, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender esse lugar das interseccionalidades, esse pensamento de micropolítico, sabe? Esse lugar do cotidiano, né? Repensar, quando tu diz repensar essas lutas, né? Pensar no nosso cotidiano. O que no meu cotidiano eu consigo mudar, né? Porque o cotidiano, o micropolítico também é macro, né? Os movimentos, vamos pensar, movimentos feministas e grandes revoluções só aconteceram porque começaram de um lugar, né? Então eu acho que é importante sempre olhar criticamente para o nosso dia a dia, assim, né? Com pequenas ações, mas também intervindo em lugares que são espaços institucionais, né? Que são lugares maiores, né? Macropolíticos, né? Então, eu acho que é muito importante pensar esse diálogo, assim, né? E eu acho que, assim, os veganismos, por mais que tenham a minha percepção em relação a isso, né? Esses conceitos também, né? Da onde surgiu, esse contexto histórico, é muito importante pensar e focar também que a gente está falando sobre outras espécies, né? Sobre esse lugar, como tu falou, a coexistência,
né? Sobre colocar a importância de coexistir, né? E aprender, eu acho que é esse aprendizado, o que a gente tem para aprender também, com o que a gente é, com a natureza, né? A gente tem muito a aprender, né? Então, se a gente vive nessa sociedade que impõe muitas coisas pra gente, uma forma única, um único modo de existência, então, como de alguma forma a gente escapa, né? A gente consegue, talvez, pensar movimentos de escapar, né? Dessa única forma, assim. E aqui, por exemplo, talvez seja um momento também para isso, né? Conversar sobre isso, né? Conversar, dialogar, né? Com quem está nos escutando, eu acho que é muito importante, né? Movimentos contra-hegemônicos, né? Exato. Saída dessas normas, dessas regras, dessas imposições e pensar e repensar. E isso que a gente estava falando me veio na cabeça uma frase da Frida Kahlo, que inclusive eu tenho uma camiseta estampada com ela, que eu acho que retrata muito isso, que é: não quero que tu penses como eu penso, quero que tu penses. Então, assim, de buscar ferramentas, de buscar conhecimento, de levantar questões para ir tomar suas decisões, né? Não necessariamente pautadas no que eu ou a Bruna estamos falando, mas achar elementos para criar as suas formas de vida que sejam de uma forma que a gente consiga viver melhor em sociedade, porque a gente precisa pensar num todo. A gente não pode pensar sozinho, porque nós somos seres sociais e a gente precisa de uma coisa que a gente esquece, que é o planeta, que não vai ter dinheiro para comprar depois. Exatamente, exatamente. Nem tudo, na verdade, melhor, vou modificar o que eu ia dizer, porque eu ia dizer nem tudo é dinheiro, mas o dinheiro é uma invenção, né? O mercado é entender, compreender isso, né? Que isso é uma invenção, é uma forma de deslocamento para a gente pensar, né? Esse viver em sociedade, né? Viver em comunidade, né? Pensar de forma mais comunitária, né? Porque eu acho que entra num lugar de redução de danos, né? Redução de danos em relação a tudo que a gente já causou, né? Pra gente, enquanto espécie humana e no mundo, né? E a nós mesmos, né? Assim, ao que eu causo, porque se eu estou causando para outra pessoa, para outro ser, eu também de alguma forma estou causando em mim, né? O efeito é mútuo, né? Exatamente. Bruna, e eu queria te perguntar, assim, para explicar para as pessoas de forma prática. Gostei dessa ideia, como eu posso agir, né? Tá, o veganismo, claro, ele está pautado em várias questões, mas na prática ele está ligado à alimentação, a roupas que a gente utiliza, coisas que a gente utiliza, né? Cosméticos, enfim, por onde começar, leitura, sites, dicas. Perfeito. Eu acredito que são pequenos movimentos, né? O que a gente come, né? Eu acho que é muito importante. Muita gente diz, então é muito caro, né? A gente vai num lugar, às vezes parece muito caro. Não sei, não gosto muito do veganismo porque ele tem isso. Mas é a forma como a gente pensa, né, para se alimentar, né? Os veganos periféricos falam muito disso, né? Eles trazem esse ponto de o vegetal, né? O vegetal, às vezes a gente vai numa feira e o quanto a abundância que tem ali, o quanto é muitas vezes mais barato do que o próprio consumo industrializado, né? Com leite, ovos, né, carne. Então, é entender, olhar sementes, né, começar a perceber essa outra forma de se alimentar que às vezes é muito mais barata, assim, né,
E aí eu acho que os veganos periféricos são ótimos exemplos, porque eles trazem exemplos cotidianos do que eles comem no dia a dia. Às vezes é tu ir num bar onde tenha muitas opções, né? Opções que não são exclusivas para veganos, mas que é tu ter um diálogo com a pessoa que está ali e dizer, olha, eu preciso de proteína, então eu preciso de um arroz e feijão, né? Feijão dá conta, né? E é entender o que a gente precisa, né? Para nutrição básica, talvez. É um tipo de pensamento, é um tipo de outro movimento de pensamento que no caso, às vezes, acaba sendo mais barato, muitas vezes mais barato. E pode ser, do que o consumo de carne, de laticínios, enfim. E isso também das vestimentas, das roupas. Um movimento que eu faço, por exemplo, é brechó, né? São roupas reutilizadas, né? Então, tem roupas maravilhosas em brechós, né? Tá de olho, procurar, né? Eu acho que é um movimento que funciona bastante também. Ótimo. Eu queria fazer um agradecimento especial também à Bianca, que é a irmã da Bruna, que foi quem indicou a Bruna pra gente. Bianca já fez parte conosco da nossa imersão, de encontros, né? E queria agradecer novamente a disponibilidade, o interesse em estar conversando com a gente. Bruna, infelizmente a gente está chegando no final e eu queria te pedir então para te deixar um recado final, se quiser deixar tuas redes, enfim, fica à vontade. Eu acho que de recado final seria uma proposta, um convite para a gente pensar outras formas de viver nesse mundo, né? De a gente viver nessa sociedade, nesse majoritário. É um convite para conversar também sobre às vezes coisas e movimentos que parecem distantes, que parecem difíceis ou parecem estranhos, e como posso me aproximar de alguma forma disso, né? É isso, é um convite. Então tá, a gente agradece muito a audiência de vocês. Gostaríamos de pedir então para que vocês compartilhem, mandem esse vídeo para outras pessoas que daqui a pouco estão se questionando ou precisam se questionar, repensar. E a gente fica aguardando vocês no próximo programa. Até mais.